livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos 12, o versículo 1 até o versículo 3, depois o versículo 11 em diante. Diz assim o versículo 1: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Versículo 11: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Repita comigo: me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Versículo 12: Considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode, ou uma adolescente chamada Rosa, saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram e viram, se espantaram. Amém? Assentai-vos em nome de Jesus. Eu estava ali pensando a respeito do poder que a Bíblia Sagrada tem de fazer a gente, na nossa historicidade, durante a nossa vida, viver circunstâncias e momentos que se assemelham, se aplicam e se enquadram diante daquilo que os personagens da Bíblia Sagrada passaram. Quem é de nós que nunca sentiu-se ser o Moisés diante de um mar vermelho? Quem é que nunca vivenciou um período de despertamento espiritual, de coragem, de autonomia, de autoridade, que não se sentiu um Elias diante dos profetas de Baal? Eu lembro que quando eu era novo convertido em Balneário Camboriú, eu sou rato de praia, como dizem, me criei surfando ali. E quando eu aceitei Jesus com toda aquela veemência e aquele fervor, um dia eu entrei dentro do centro de Macumba para pregar. Eu me sentia um Elias. Tempos depois eu me senti um Elias dentro da caverna, com medo das circunstâncias. Enfim, quem é que nunca também não sentiu ser um Davi diante de um Golias? E o personagem de hoje, ele se aplica muito bem com a geração que nós estamos vivendo. E eu estou falando de Pedro, o apóstolo dramático. A vida de Pedro, ela norteia o contexto da época que estes adolescentes estão vivendo, porque Pedro era como um adolescente, justamente tratando-se da sua bipolaridade, porque Pedro era bipolar, e os adolescentes são bipolares. Hoje a igreja do século 21 vive uma bipolaridade. Não adianta você dizer que não, porque você é bipolar sim. Você é igual Pedro. Tem hora que você é pentecostal até debaixo d'água.
Agora tem vezes que você se torna tão frio e mais seco que o suco do graveto seco, como diz um amigo meu. E Pedro era assim. O problema é que nós, a geração de hoje, confunde bipolaridade com espiritualidade. E obsessão emotiva pela santidade com ser santo. Há uma diferença. Tem gente que nessa noite vai dar muito glória a Deus, vai ser renovado, vai sair daqui cheio de Deus. Mas semana que vem vai estar frustrado. Porque é a via natural da vida. É a normalidade do nosso contexto de história durante a nossa peregrinação aqui na terra. Assim era Pedro. Pedro, de um caráter veemente, de um temperamento impulsivo, ele vivia dentro de um descontrole climático terrível. A vida de Pedro era uma variante, vivia dentro de variações. Ele era intenso, tanto para o bem como para o mal. Ele se entregava para aquilo que ele fazia, mas ele tinha a debilidade de ser, uma hora, um homem de uma vida teocêntrica, e outra hora, um homem de uma vida demonológica. O que é isso? Certo dia Jesus perguntou para os seus discípulos: o que dizem os homens ser o filho do homem? Os discípulos responderam: mestre, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus indaga novamente e pergunta: e quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, mas sobre mim, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Se você não prestou atenção na intensidade disso, Jesus estava dizendo o seguinte para Pedro: Pedro, nesse exato momento, tu representa uma conectividade, uma conexão direta com o trono. Neste exato momento, Pedro, você está se sentindo, ou melhor dizendo, você está vivendo uma superioridade espiritual. Você está representando um canal direto entre a terra e o céu. Pedro, quem sabe, sentiu ser um super-homem. Mas no mesmo capítulo, versículos para frente, você conhece a história? Jesus anuncia a sua morte pela primeira vez, e de repente Pedro sai do monte da divindade que ele estava, da espiritualidade, e vai para o vale da corrupção, porque a Bíblia diz que quando Jesus anuncia a sua morte, a vida de Pedro, não é que Pedro ficou endemoniado, mas Pedro ficou demonizado, e Pedro deixou ser influenciado pelo mal. Quando falou para Jesus: mestre, para que ir para a cruz, para que ir para o Calvário, para que tudo isso? Jesus responde para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Você está entendendo como Pedro era intenso? Como ele vivia em um mundo paralelo, como ele vivia dentro, até mesmo às vezes, de um precipício espiritual. É justamente um retrato desta geração que almoça com o santo e janta com o diabo. É justamente o retrato de uma geração desequilibrada, uma geração que já não tem mais estrutura, que já não tem mais a estabilidade que nossos pais tinham. Uma geração que os batismos com o Espírito Santo estão entrando em extinção. Uma geração que as profecias estão em processo de desvanecer, estão desaparecendo da terra. Não falo profecias emotivas de casas de orações, de monte, onde as pessoas vivem aquele mundinho infantil desequilibrado. Eu estou falando de profecias que arrancam seu coração da terra e levam seu coração para o céu diante da presença de Deus.
Só que eu não estou crucificando ninguém, nem condenando, porque Deus se agrada e Deus gosta de pessoas intensas, de pessoas que se entregam para aquilo que estão fazendo, de pessoas que vivenciam realmente as coisas com cordialidade, com seriedade, com solenidade, com sinceridade. Porque apesar de Pedro ter negado Jesus, eu digo uma frase aqui: Pedro negou Jesus, mas nunca deixou de amá-lo. E quem olhava para a vida de Pedro não tinha compreensão do que Deus iria fazer. Havia uma descredibilidade, um descrédito terrível. O diabo tentava derrubar Pedro. Só que o diabo na vida de Pedro foi mais um detalhe apenas. Porque o negócio de Pedro não era com o diabo, o negócio de Pedro era com o Senhor Jesus de Nazaré, porque foi Jesus que fez as promessas para ele. Então a fidelidade de Jesus levou Pedro a superar as expectativas de muitos. E eu lembro que no ano de 2013 eu preguei sobre Pedro. Na verdade eu não preguei sobre Pedro, eu preguei sobre Judas Iscariotes. Mas eu aproveitei o gancho e falei sobre o paradoxo entre Pedro e Judas, a diferença entre Pedro e Judas. Pedro escolheu a cruz, levou de presente as chaves dos céus. Judas escolheu a prata, levou de brinde a forca. Porque Pedro teve uma sinceridade, uma transparência que Judas não teve. Pedro amava Jesus. E diga para o seu irmão: você pode ser um caco arrebentado hoje, fala para ele, mas ame a Deus, porque uma hora Ele muda a tua história. Então Jesus escolheu Pedro para ser o primeiro. E eu preguei e falei sobre o despontamento que Pedro teve, a disposição que Jesus também teve de destacar Pedro, escolhendo Pedro para ser o primeiro nos mínimos detalhes dos 4 evangelhos. O primeiro apóstolo a ser falado é Pedro, na listagem dos apóstolos. No círculo íntimo de amigos do mestre, o primeiro nome a ser mencionado é sempre como? Tiago, João e Pedro? Ou como que é? Pedro, Tiago e João. Então não importava se o diabo estava querendo derrubar o apóstolo mais bipolar dos 4 evangelhos, não importava se as pessoas à volta de Pedro não entendiam a proporção do seu ministério. O que importava é que Jesus havia escolhido Pedro para ser o destaque em tudo. Tanto é que ele foi o primeiro homem a caminhar sobre as águas depois de Jesus. Tanto é que ele foi o primeiro pastor de Jerusalém. Ele foi o primeiro a pregar em Atos capítulo 2, mas não foi o que negou Jesus. E às vezes eu fico pensando, pastor Emílio, que houve uma reunião na Trindade antes do derramamento e da efetivação do Pentecostes, e eles conversaram: quem é que nós vamos usar como instrumento e canal de avivamento para o derramamento do Espírito Santo? Pensaram: vamos escolher, quem sabe, Mateus, que trabalha com contabilidade, ou João, que é meio filósofo, que até escreveu o Evangelho usando no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E a palavra verbo não é uma palavra judaica, é uma palavra grega. Então ele introduziu algo do secular para o judaísmo. Eu fico imaginando que houve uma reunião na Trindade, e de repente eles pensaram: quem é que nós vamos escolher? Eles escolheram aquele que havia negado Jesus, para provar que Deus não olha como o homem olha. Porque o homem olha o teu passado para pegar teu presente e acabar com o teu futuro, mas Deus não. Deus apaga o teu passado, abençoa o teu presente e já tem projetado o teu futuro. E eu profetizo que o teu futuro é de poder, de glória e de unção. Então Pedro é tremendo. Quem foi o primeiro a curar um paralítico na Porta Formosa? Foi? O primeiro milagre apostólico foi de Pedro. Quem foi o primeiro a pregar para Cornélio e ganhar o primeiro judeu, o primeiro gentil convertido? Foi Pedro. Quem foi o primeiro homem a ver o túmulo vazio? Foi Pedro. Jesus primeiro apareceu para as mulheres, porque sabia que a notícia da ressurreição ia chegar mais rápido se revelasse para elas. Ele confiava na eficiência das mulheres. Só que João capítulo 20 diz que Pedro e João tiveram a notícia por boca delas, porque elas rapidamente transmitiram a notícia. Então
eles saem correndo, e a Bíblia diz que João chega na porta do túmulo e para. Pedro não, Pedro amava tanto Jesus e era tão intenso que ele chegou e entrou com tudo. Aonde colocaram meu mestre? Então Pedro, apesar da sua bipolaridade, do seu descontrole climático espiritual, ele era alguém intenso. E ele sempre teve inimigos, porque ele se alistou no exército. Ele era um soldado. Atos capítulo 12, Pedro teve pelo menos 2 inimigos que eu quero falar aqui nessa noite. 2 inimigos são apresentados aqui. O primeiro inimigo é um inimigo de ação. O segundo inimigo é um inimigo de expectativa. O primeiro inimigo de Pedro em Atos capítulo 12 é Herodes. Herodes era a personalidade expressiva de Roma. Herodes representava o mundo. Herodes tinha na época todo o poder monetário, aquisitivo, todo o poder de mídia teatral, todo o poder de influência musical. Na verdade, Roma é apresentado em Apocalipse como a Babilônia. Por quê? Porque representava um governo de imposição global que chegava a ser extraordinário. Então o primeiro inimigo que Pedro enfrentou, que eu tenho que enfrentar, que você tem que enfrentar, que os adolescentes têm que enfrentar, é Roma, é Babilônia, é o mundo. E o mundo tem todo o seu poder de persuasão. E não podemos brincar com o mundo, porque o mundo não é brincadeira. O mundo tem debaixo do seu domínio tudo aquilo que muitas pessoas daqui queriam ter. O mundo tem dinheiro, o mundo tem fama, o mundo tem status, o mundo tem títulos, o mundo tem nomenclaturas, tem influência monetária, tem influência de mídia, tem influência artística, tem influência musical. E o mundo usa todo esse controle global para tentar pegar a gente, filhos de Deus, e fazer de nós escravo dentro das suas prisões. E tem muitas pessoas presas pelo mundo. Tem muitas pessoas trancafiadas, com os pés cheios de grilhões, com as mãos algemadas, com a boca amordaçada, com os olhos vendados, posto em prisões, presos pelo sistema do mundo. Estão dentro de uma igreja como essa, mas mais parecem ratos de laboratório que estão englobados dentro de um sistema. E entram num culto como esse, não tem mais a liberdade sequer de dar um glória a Deus, porque o cotidiano da vida deles gira em torno do que o mundo dita para eles. Acreditam tudo no que a televisão diz, comem tudo que a televisão mostra, entram dentro da igreja dopados espiritualmente, parecendo relógios sem pilha, sem vida, mumificados, com uma fé enferrujada, com os sonhos neutralizados. É por isso que entram aqui e não tem mais liberdade para sentir a presença de Deus. Aí tem que pegar carona naqueles que são pentecostais. Aí para dar um culto bom, eles têm que ter alguém que veio do monte orando e jejuando e entrou aqui e sai correndo nos corredores para quebrantar o coração dele. Porque já não é mais acessível ao trono de Deus, porque estão em prisões. São presidiários. Mas eu vim profetizar que o anjo que bateu lá na cadeia e libertou Pedro vai te libertar do mundo hoje. Eu vim profetizar que você vai falar o que Pedro falou: agora sei que o Senhor me livrou das mãos de Herodes. Deus vai te livrar das mãos do mundo. Quem crê, dá um glória a Deus aí bem alto, por favor. Então o mundo é muito influente, principalmente os nossos adolescentes. Eu prego muito para adolescentes, muitos assuntos assim atuais. Herodes, na época, ele tinha a mídia teatral, não era televisiva, mas os teatros de Herodes eram famosos, os teatros do mundo grego. Hoje Herodes moderno usa a mídia atual para tentar corromper os nossos adolescentes.
usam a malhação, usam as novelas que trazem um título rebelde. E não fique bravo comigo, por favor, porque eu vou ser sincero aqui. A grande verdade hoje é que nossos adolescentes vivem um mundo paralelo, e muitos deles andam vazios de Deus, distantes da cruz. E está acontecendo em nossa igreja um certo grau de hereditariedade tradicionalista. Os pais estão deixando os filhos, só que muitos filhos estão indo para fora da igreja, porque o mundo está levando cativo. A área da música, meu Deus, como eu tenho tocado essa tecla em palestras, porque a música desperta a síntese cerebral. A música desperta um líquido que só a droga consegue despertar. É por isso que a festividade anual Tomorrowland, alguém já ouviu falar? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha quantos adolescentes, fique tranquilo, o pastor não vai disciplinar vocês. É por isso que uma festa anual na Europa chamada Tomorrowland, o rito de iniciação dela é uma doutrinação satânica. É a música hardstyle, a música rave. E vão jovens de todo mundo para lá, ficarem 3 dias internados, usando êxtase, cheirando cocaína, porque Roma dita isso para eles. E Balneário Camboriú, onde eu moro, tem a Grevale, que pela 3ª vez foi considerada a melhor balada do mundo. E dias atrás um moço me ligou para mim orar por ele. Era 9 horas da manhã, ele pregava a palavra de Deus, de repente se desviou, estava vendo demônios, tinha tomado muito doce, muita bala a noite inteira, usado muita droga. E quando eu cheguei, ele estava apavorado, endemoniado, uma possessão demoníaca, olhando e vendo ratos caminharem, gnomos, duendes, durante o dia. São fortalezas do demônio, aonde o diabo tem utilizado seus prodígios, seus canais para induzirem as massas, para levarem um monte de adolescente a terem no quarto hoje o outdoor, o cartaz, melhor dizendo, da Miley Cyrus, da Hannah Montana. Por que teve adolescente que riu agora? A Hannah Montana, que é uma menina, né? Uma cantora, Miley Cyrus, famosa, mas que dias atrás foi numa premiação com um cigarro de maconha na bolsa, tirou da bolsa e fumou ele. A Hannah Montana, que é uma cantora tão excepcional em Hollywood, que no VMA ficou possessa por demônios e se apresentou quase nua. A Hannah Montana, que nos seus clipes faz apologia ao uso de drogas, de cocaína e de êxtase. A cantora Rihanna, que muitos adolescentes ouvem e gostam dela, que faz tanta apologia ao satanismo nos seus shows, e sinais fazendo referência à pornografia, à sensualidade. A Katy Perry, filha de pastores evangélicos, que na MTV fez uma declaração que vendeu a alma para o diabo, para ficar famosa aos 15 anos, e ficou. Hoje está no topo das paradas mundial. Os reinos do mundo se encurvaram diante dela, mas o problema não é agora, o problema é na eternidade. Para onde que ela vai desse jeito? Não se esqueça que a primeira música da Katy Perry, que fez sucesso, falava sobre o dia que ela tinha beijado uma garota e tinha gostado. Apologia ao lesbianismo. Aí nossos adolescentes influenciados por isso, e é uma área que não se toca muito, mas tem que partir desse ponto apologético, porque eu fico indignado. Antigamente, vocês conhecem o Bruno Mars? Quem conhece, levanta a mão. Eu sei que vocês, não precisa ficar com vergonha. Sinceridade, os sinceros herdarão a terra. O Bruno Mars canta muito, não canta? Não, ele é fora do comum. É o cantor mais versátil hoje. Viu, obreiros? É o cantor mais versátil hoje. Ele canta, dança, compõe, toca instrumentos. Se apresentou no Super Bowl. Agora, maior audiência americana do futebol americano, ele se apresentou lá. Só Michael Jackson se apresentou lá com Beyoncé, enfim. Então, você fica observando o Bruno Mars, que é um menino havaiano, que foi cover do Elvis Presley, que na adolescência foi cover do Michael Jackson. Tem um
talento natural, tem um dom extraordinário, é um prodígio na área musical, é uma proeza na área musical. Só que o Bruno Mars está vivendo o que a indústria da música quer, porque quem domina a indústria da música é Herodes, é Satanás, e ele está vivendo o que eles querem, porque a última música que ele gravou, chamada Gorila, ele diz assim, ó: no meu corpo está com metade de licor e metade de cocaína. Antigamente falar a palavra cocaína era até preso. Hoje eles cantam nas premiações, nos Grammys que tem por aí, nas premiações awards, eles cantam hoje que o corpo deles está com cocaína. Mas só que nós somos atraídos pela beleza do ministério que ele tem, somos atraídos pela melodia da música e não observamos a letra, que muitas vezes faz apologia ao satanismo, porque a música dele que mais fez sucesso agora, sabe como é que é o nome da música? Trancado para fora do céu. Não é verdade? Você fez assim, né? Então confirma aí para não dizer que eu estou mentindo. Aonde ele canta que está trancado para fora do céu, vê se pode. Mas é o mundo dos adolescentes. Os pais estão perdendo os filhos dentro dos quartos e não estão observando isso. Seu filho não sai para a balada, mas você sabe o que ele vê dentro do seu quarto? Sabe o que é isso? É Roma tentando prender essa geração de adolescentes que Deus escolheu, tentando enfraquecer nossos soldados. Mas eu vim profetizar que hoje o anjo do livramento vai bater e vai quebrar cadeias, grilhões, vai arrebentar algemas. Aleluia! Porque nós precisamos de um desvínculo com o mundo. Nós precisamos cortar esse cordão umbilical, porque a nossa geração não pode envergonhar a geração que passou. Tá certo que outro inimigo que nós enfrentamos, e aqui eu vou tocar em uma tecla muito interessante. O primeiro inimigo que Pedro enfrentou, e eu creio que Deus já te libertou, diga assim: Deus, eu já estou liberto do mundo. O mundo não me influencia mais. Eu sou peregrino na terra. Eu sou Daniel na Babilônia. Eu não vou me contaminar. Se é verdade, dê um glória a Deus bem alto aí, por favor. Coisa linda de se ver isso. O segundo inimigo que Pedro enfrentava, o primeiro era Herodes, o mundo, o secularismo. O segundo inimigo que Pedro enfrentou, e esse é o pior, porque era o inimigo interno. Herodes, inimigo externo, o mundo. O segundo inimigo, inimigo interno, os falsos religiosos. Os judeus, que tinham a expectativa de ver a morte de Pedro. Incluso nesse contexto estavam os fariseus, os hipócritas, os mascarados, que viviam de máscara, aqueles que matavam em nome de Deus, que perseguiam em nome de Deus, que pisavam no pescoço das pessoas em nome de Deus, que queriam colocar as pessoas dentro de um aquário, de um sistema religioso falido, dentro de uma máfia religiosa puramente tradicionalista, mas sem unção e sem graça. Esses eram inimigos de Pedro. E a geração que eu tenho 27 anos, a geração que está vindo está enfrentando uma dificuldade terrível. E deixa eu explicar por quê. Porque eles estão num período de confusão espiritual. Muitos jovens e adolescentes viram seus pais pregando com televisão. Olha que interessante. Viram pastores disciplinar crente por causa da televisão, e hoje eles têm 52 dentro de casa. Então a geração está enfraquecida porque estão dando medidas ao pecado. Intitularam o que era pecado aquilo que não era, e estão abrindo portas para o pecado. Aí aquilo que eu posso me guardar, eu considero como pecado. Se esteticamente eu posso ser um assembleiano, eu me considero como assembleiano. Só que o meu interior não importa. Aí vem Jesus batendo contra o sistema religioso. Hipócritas, vocês lavam o exterior do copo, mas o interior continua sujo. Vocês lavam o exterior do prato, mas o interior continua sujo. Vocês são igual os sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro estão cheios de coisas mortas. Parecem sepulcros mesmo, porque estão numa fé putrificada e apodrecida na rotina. Aí o problema deles com Pedro era o seguinte: olha só,
Todos os dias eles iam para o templo. E tinha um paralítico lá. O que eles forneciam? O natural, o acessível. Eles davam moedas para aquele paralítico. Aí certo dia aparece Pedro, semi-analfabeto, dizendo que não tinha prata, não tinha ouro, mas tinha um levanta e anda para mudar a história e o contexto da vida daquele homem. Sabe qual era o grande problema deles? É que Jesus falou que eles alongavam as suas vestes. E eu não estou fazendo apologia ao liberalismo, porque eu sou um conservador, mas eles viviam um culto estético, mas não tinham mais essência. E de repente chega Pedro com um trapo velho, semi-analfabeto, pescador, e começa a caminhar. E quando Pedro começa a caminhar, a sombra de Pedro começa a curar. Eu tenho uma visão de reforma. Nós nos tornamos fariseus da era pós-moderna. Há uma idolatria pelo templo. Gente brigando por causa disso aqui, ó. O que Jesus mais abominava no sistema religioso judaico é porque eles chegaram ao grau da individualidade. Eles eram individualistas. Eles pisavam nos órfãos, nas viúvas. Eles eram peritos em colocar pessoas em leprosários, mas não cuidavam da lepra que havia na alma deles. E eles brigavam por causa da moeda. Aí Jesus vem dizendo assim: hipócritas, vocês dizem que aquele que jura pelo templo nada é, mas aquele que jura pelo ouro do templo, este vale alguma coisa. Vocês dizem que aquele que jura pelo altar nada é, mas aquele que jura pela oferta do altar, este vale alguma coisa. Hipócritas, cegos, qual que vale mais? O ouro ou o templo que santifica o ouro? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então toda aquela mercadologia abominava Jesus, aquela comercialização, aquela inversão de valores, onde valorizavam mais as coisas do que as pessoas, onde se preocupavam mais com o culto dos outros e iam para o templo para se preocupar com o culto dos outros. Pensavam que culto começa de cima para baixo, mas culto começa de baixo para cima. Por isso que Jesus aceitou o culto daquela prostituta e não aceitou o culto de Simão, o fariseu, porque quando ele viu ela cultuando a Jesus, ele disse que se ele soubesse quem era ela, uma mulher da vida. Mas o culto dela começou nos pés de Jesus, de baixo para cima. Eu tenho uma visão de reforma, e eu aposto nessa geração de adolescentes, porque o pior período da história da igreja católica, Martim Lutero enfrentou. Martim Lutero ainda era adolescente, o grande reformador. Alguém apostou em Martim Lutero. Um professor chamado João Trebônios, todas as vezes que entrava na sala de aula, tirava o chapéu, colocava no peito, fazia uma oração e depois iniciava a sua aula. Aí certo dia Martim Lutero perguntou para ele: professor João Trebônios, por que o senhor é o único que entra na sala de aula, tira o chapéu, coloca no peito, faz uma oração e depois inicia a sua aula? E ele respondeu: Martim Lutero ainda era um adolescente. Martim Lutero, porque eu estou consciente que dentro desta sala existem jovens e adolescentes que futuramente serão conhecidos no campo da teologia por todo o mundo. Nem imaginava ele que estava profetizando para Martim Lutero. Por isso eu aposto em você. Você pode ser um revolucionador para a próxima geração que está vindo. Eu acredito nisso. Mas precisamos se entregar para Deus. Você sabe quem está abalando a China? Na China existem mais de 3.000 igrejas, lideradas por jovens e adolescentes que saíram do comunismo. Eu não conhecia a história da China. Até dias atrás eu estava pregando em Aratiba, no Rio Grande do Sul. Me apresentaram material da China. Por isso que eu não venho com o evangelho aqui de nomenclatura. Eu venho com o evangelho aqui de essência, não de rótulo.
Eu não vim aqui pregar religiosidade, e muito menos pregar um evangelho mascarado, de que Deus vai te arrancar de baixo, vai te colocar em cima. E pregar que é tempo de se entregar para Deus e se libertar de dentro para fora. Sabe quem está abalando a China? São adolescentes. Tem escolas musicais na China, onde os filhos dos comunistas vão aprender música, e quando chegam lá, eles injetam o evangelho. Existe um lugar na China chamado Igreja Subterrânea. Não é porque fica dentro do esgoto como era na antiga Romênia, mas é porque fica dentro de uma caverna. E eles cultuam a Deus durante 12 horas sem nenhuma interrupção, com um calor de 49 graus. Sabe o que é isso? E sabe como são os cultos deles? Rolando no chão, chorando, se descabelando, dizendo: eu quero Deus, eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu não quero dinheiro, eu não quero sucesso, eu não quero fama. O que eu quero é a presença de Deus dominando o meu ser. Um missionário foi pregar num vilarejo na China, onde há um grande despertamento, e a maioria dos pontos de avivamento na China são lugares distantes do centro e da visibilidade do governo comunista. E quando ele chegou para pregar no vilarejo, ele encontrou uma multidão que disse para ele: pastor, pregue para nós das 8 da manhã às 7:30 da noite. Ele olhou para o chinês e falou: como assim? Não, pastor, se quiser voltar amanhã e pregar para nós das 8 da manhã às 7:30 da noite, pode voltar. Ele falou: mas pregue sobre o quê? Pregue de Gênesis ao Apocalipse. Aí ele observou que eles não tinham Bíblias, e que lá não existe Bíblia. É uma contradição com o Brasil, um dos maiores industrializadores de Bíblia do mundo. Temos Bíblia em cima da televisão, dentro da estante, dentro do guarda-roupa, mas estamos perdendo o amor pela palavra, e estamos mais interessados na nossa vida hedonista, de prazer momentâneo. Mas a voz de Deus ecoa como uma profecia hoje. É tempo de arrancar as máscaras, é tempo de ser o que a gente é. Diga para o seu irmão, faça assim: é tempo de arrancar as máscaras, irmão, vai. Cuidado, que se você der um tapa nas costas do jeito que está, é capaz da máscara cair. Temos muitos encenadores, mas pouco adoradores. E a palavra hipócrita é isso: ator, atriz, encenar, querer mostrar o que eu não sou. Mas Deus se agrada daquelas pessoas que chegam e oferecem para Deus um culto de dentro para fora. De dentro para fora, de dentro para fora, do coração, não da boca para fora. É oriundo da alma, é originado no Espírito. Se você está prestando a Deus este culto, eu tenho uma boa notícia: Jesus vai batizar hoje, Jesus vai renovar hoje, Jesus vai levantar hoje. Ajude aí que eu gosto do fundo musical. O grande problema nosso é que nós estamos perseguindo os Pedros que Deus está levantando. Oramos para Deus salvar, e quando Deus salva e começa a usar, tem muita gente que são os primeiros a colocar para fora da igreja. Queremos colocar as pessoas dentro de uma prisão. Banalizamos o evangelho com coisas superficiais. Mas eu estava pregando em Limeira, aproximadamente 5 horas da manhã. Deus me deu uma frase. Diga para o seu irmão: o evangelho não é beco sem saída. Fala para ele: evangelho é saída para quem vive em beco. A mulher que está abalando Moçambique, uma PhD em teologia, pastora americana, e é o evangelho dela que eu estou pregando aqui. O evangelho da unidade, da santificação em amor. Ela, em 5 anos, já viu mais de 80 mortos ressuscitarem. Renunciou a pastorear na América, dar aula na América, para ir para Moçambique, nos lugares mais pobres da terra. E lá em Moçambique ela tem um orfanato. E lá em Moçambique ela pega adolescentes que ela discipulou, que são do orfanato dela, e leva para pregar para as multidões.
Quando ela está ministrando, ela nem impõe as mãos, ela manda as crianças orar e os adolescentes. E aqueles negrinhos saem de mãos levantadas assim, tipo carros assim. E quando eles saem orar, os paralíticos começam a levantar, os cegos começam a ver, os mudos começam a falar. Aí vai conversar com ela. O que ela está pregando é o amor de Jesus. O que ela está pregando? Ela não está pregando por causa de púlpito, de destaque eclesiástico, de cargo na igreja. É tempo de parar de brigar por isso aqui. Saia dessa infantilidade espiritual. Deus tem as nações para te entregar. Deus tem as nações para te entregar. Ramaya suya kalashori mi kandarabasho. Iblandia suya andovia serdi plamaraka sharemahai. Eu profetizo que Deus vai levantar uma geração em Joinville que vai amar mais as almas do que os púlpitos. Quem crê abre a boca e adora. Pastor, tu és um homem de Deus, e tu vai entender o que eu vou falar. Há uma responsabilidade sobre os nossos ombros de fazer o que nossos pais não fizeram, o que nossos pastores não fizeram. Eu estudo a história de Daniel Berg e Gunnar Wingren há mais de 10 anos. A primeira mulher batizada com o Espírito Santo, Celina Albuquerque Martins. Nunca alguém entrou na casa dela e saiu sem ouvir falar de Jesus. Martin Lutero, ou melhor, Daniel Berg e Gunnar Wingren, escreveram no seu diário que eles não se preocupavam com o que falavam deles, porque eles tinham um foco. Era a pregação do reino de Deus. E o amor pelas almas fazia eles não enxergar as críticas. Só que parece que durante um tempo da nossa igreja nós caímos em decadência. Era para nós ter colégio, era para nós ter faculdade, era para nós ter orfanato. Porque não vem com história? Dinheiro tem. Dinheiro tem. Só que o dinheiro foi concentrado nos grandes templos. E não sou contra fazer templos bonitos, mas eu estou falando sobre a questão da administração. O poder foi concentrado em focos supérfluos. Era para nós ter orfanato. É uma vergonha para nós. Era para nós ter asilo. Olha a importância de ganhar um velhinho para Jesus. Quantos velhinhos filhos de espíritas católicos que são jogados em orfanatos e morrem lá. É uma vergonha para nós, porque George Miller sustentou 2.000 crianças sem receber um centavo de qualquer ministério. Por isso foi chamado de apóstolo da fé. E até hoje é conhecido o casarão das 1.700 janelas em Londres, que ele construiu um orfanato. Mas viveu pela fé. Leu a Bíblia 200 vezes, 100 vezes deu de joelho. E conta Orlando Boyer que uma situação de um certo dia motivou eles mais ainda, porque era de manhã, ele colocou as 2.000 crianças nas mesas para tomar café, mas não tinha nada naquela manhã. E de repente ele disse com os pratos vazios: crianças, vamos orar pelo alimento. Dão as mãos e começam a orar. E quando eles começam a orar, o caminhão do pão e do leite quebra na frente do orfanato. Aquele caminhão com a roda de madeira, lembra? Você vê em filme? Quebrou na frente do orfanato. O homem desceu, olhou, foi até o orfanato e disse assim: ei, George Miller, vai demorar muito para vir um reboque, e eu senti fazer algo. Pode ficar com o pão, pode ficar com o leite. As crianças não passaram fome.
evangelho, isso é evangelho. Evangelho é essa disputa, evangelho é essa competitividade, evangelho é almas, evangelho é amor, evangelho é paz. Deus quer levantar George Miller aqui. Mas entenda bem, todo visionário vai bater com o sistema. Todo visionário vai ser uma voz contrária ao rio que está sendo emitido pelas massas que estão pensando de uma forma, aí você vai vir com uma outra visão. E nós precisamos de visionários, pastor. Eu sei que dentro dessa igreja tu és um visionário, porque eu senti que essa igreja é uma igreja espiritual. Se cada um de nós ter uma postura de representar Deus aonde nós estamos, o mundo vai ser revolucionado. Se você tiver consciência que lá no colégio você é um soldado, e soldado nasceu para guerrear, soldado nasceu para batalhar, e o diabo, eu volto a repetir, é só mais um detalhe. O diabo não é o problema. Muitas vezes o diabo vai se tornar a solução, sabe por quê? Porque quando ele se levantar contra a sua vida, Deus vai te dar experiências novas e vai te mostrar o quanto Ele te ama. Por isso que Pedro foi tão perseguido, porque ele era um revolucionador, ele era um visionário, e o diabo queria se andar com ele, sabe por quê? Porque sabia que Pedro era uma bomba na mão de Jesus. Eu estava pregando agora no Tocantins, um lugar chamado Muricilândia. Deixa eu pegar alguém aqui, vamos ver. O irmão, pode ser o irmão. Deixa eu ver o tamanho da sua mão aqui, peraí. Não, a dele aqui é maior, vem cá, para representar algo. Eu estava pregando sobre Davi em Muricilândia, congresso excepcional. Eu tenho até os vídeos. Jesus batizou inúmeras crianças com o Espírito Santo, e eu pregava sobre Davi. E Deus me deu uma revelação sobre Davi. Olha só, o diabo é só um detalhe, irmãos. Ele não tem poder. Quem pode derrubar você é você mesmo, no seu egocentrismo, na sua auto-individualidade, no seu antropocentrismo, na sua egolatria, na soberba e no orgulho você pode cair. Agora, se permaneceres humilde, Deus vai te usar poderosamente. Aí eu falei sobre Davi. A igreja foi o delírio quando eu falei isso. Eu li aquela expressão: a mão de Deus pesa sobre mim. Quando Davi fala isso, e os meus ossos doem, a minha carne estremece de angústia. Irmão, coloca a mão na minha cabeça. Eu vou tentar andar, e você vai pressionar a sua mão. Vai. Dá para entender porque você vem desanimado do culto? Você tá todo, fica bobo aí, vou desistir de tudo. Tu não entende os mistérios de Deus? É a mão de Deus que está pesando em você, crente. Olha só Davi, olha como Davi andava. A mão de Deus pesa sobre mim, vai. Olha aí, olha aí. Mais leve um pouco, que daí eu não vou aguentar a prova. Olha aí, olha aí, olha aí. É os soldados dessa última hora, tá entendendo? A mão de Deus está pesando. Só que a mão de Deus pesa e tem um privilégio. No meio de 7 bilhões de habitantes, Deus escolheu você para colocar sua mão. E ninguém te toca, ninguém te toca, ninguém te toca. Fica de pé que eu vou terminar a mensagem com você em pé, em nome de Jesus. Você representa muito mais do que você imagina. Sabe por que Roma te persegue? Sabe por que o mundo quer ver seu filho, quer ver você dentro de uma prisão espiritual e até mesmo física? Sabe por que o sistema religioso não te aceita e te persegue, te sufoca? É porque a sua vida é um reflexo para a eternidade. Você representa muito mais do que você imagina. Dê valor à unção que Deus derramou na sua vida. É o Espírito Santo que habita em você. Se você está no processo de Pedro, Satanás pediu para se andar com ele, mas Jesus rogou por Pedro. Eu profetizo que Jesus vai rogar pela sua vida também. Você está guardado debaixo das mãos de Deus.
Essa semana Deus me deu 2 frases. Eu até coloquei no Facebook. Uma foi uma pergunta que eu fiz: por que quando Deus escondeu o corpo de Moisés, Satanás não encontrou? Para provar que aquilo que Deus esconde, capeta não acha. E segundo, uma outra frase que Deus me deu: ninguém senta no trono do sucesso sem pelo menos um dia sentar na cadeira do fracasso. Você está na cadeira do fracasso hoje? Fique tranquilo, Deus tem o poder de te arrancar e te levar para o trono do sucesso. Só se entregue para Deus. Eu quero orar por todos os aniversariantes. Quem não é batizado com o Espírito Santo pode vir. Os adolescentes que não são batizados com o Espírito Santo quiserem vir aqui na frente, pode vir. Com permissão do pastor, desculpa. Eu quero perguntar: tem alguém que não é evangélico aqui dos adolescentes? Levante a mão quem não é evangélico. Temos um moço lá. Jesus te ama, viu, amigo? Quer aceitar Jesus hoje como teu Senhor e Salvador? Confessar Ele? Se você quer, vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Dê glória a Deus pela vida dele. Tem mais algum adolescente que não é evangélico? Levanta a mão para me ver. Que não é evangélico. Tem aqui alguma pessoa que não é evangélica? Adulto, criança? Tem alguém que não é evangélico? Levanta a mão para me ver. Todos são evangélicos? Todos são cristãos? Tem alguém parado na fé? Deixa eu ver. Distanciado da igreja? Deus chamou, não adianta fugir. Você pode fugir do diabo, você pode fugir da sua família, mas de Deus ninguém consegue escapar. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Levanta a mão para me ver. Vem aqui, querido. O que você vai fazer aqui diante de todos vai mudar a tua história. Qual é o seu nome? João, ó. João. Diz assim: Senhor Jesus, nesse momento eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. E amém. Dê glória a Deus aí pela vida dele. Dá um abraço nele aqui, querido. Recebe, recebe. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Recebe, 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 recebe. Vem aqui. Quer ser batizado? Estou batizado. Quer ser batizado? Feche os olhos. Jesus batiza esse adolescente, Jesus, vai. Fala língua estranha, fala língua estranha. Jesus batiza ele agora com fogo. Feche os olhos e vai orando, igreja. Vai orando, igreja, vai. Não seja incrédulo, ora. Vai, vai. Vai descer fogo nos teus pés aí, recebe, vai. Recebe, 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 recebe. Fala língua estranha, fala, fala. Chora, vai, vai, vai. Chora, chora. Chora mesmo, recebe. Recebe, 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 recebe. Vai, se entrega, se entrega.